A nós descei divina luz, a nós descei divina luz. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Que a divina luz, a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo, a luz que ilumina o mundo, a sua vida, desça também sobre você e sua família. Se você está vivendo dia de trevas, noites escuras, se você recebeu um diagnóstico, se você perdeu alguém querido nos últimos dias, conforte-se nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as palavras? Ele disse: eu estou indo na frente e vou preparar um lugarzinho especial para cada um de vocês. Isso é o que nos conforta quando nós perdemos alguém muito próximo, muito querido da gente. Foi ele que disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Esforçais vós também para que entre nessa morada. Então isso nos conforta, isso nos alegra, isso nos faz buscar cada dia nos convertermos e sermos menos pecadores. E para isso é preciso que a gente reflita sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje, nesta quinta-feira abençoada, é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse todo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que os discípulos ainda estavam assustados, medrosos, trancados com medo dos judeus e dos soldados romanos. Os discípulos estavam ainda cheios de dúvidas, de incertezas. Ainda não acreditavam fielmente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vem para tirar tudo isso, as dúvidas, os medos, o próprio Jesus aparece. Mostra ali as mãos com as marcas dos pregos, os pés com as marcas dos pregos. E Jesus, para provar que estava vivo, que era um Deus vivo e que era semelhante a todos nós, pediu alguma coisa para comer, para assim acalmar os discípulos, para assim mostrar que era ele de verdade. E Jesus disse aos discípulos: vocês serão, a partir de agora,
os que vão divulgar o meu evangelho, os que vão perdoar os pecados e abrir a inteligência deles para eles entender tudo o que estava escrito pelos profetas. Isso é uma mensagem para todos nós. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Todos os católicos batizados, todos que foram batizados na igreja com a água benta, com o óleo, com a vela acesa, que receberam o dom do Espírito Santo. Todos nós somos enviados para evangelizar nossos filhos, nossa família, nossa comunidade, a nós mesmos. Foi o que Jesus disse. No Evangelho termina dizendo: e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Todos aqueles que querem se converter, todos nós que queremos o perdão dos pecados, temos que recorrer a Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Assim como Pedro falou: para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? E a grande pergunta que nós fazemos hoje também, meus irmãos, nos dias atuais: para onde nós iremos se só Jesus tem palavra de vida eterna? Você que é professora, você que é médico, você que trabalha na limpeza pública, você que é motorista, você que é mototaxista, você que é advogado, seja qual for a sua profissão, se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, isso não importa para Deus, isso não importa para Jesus. O que importa é o seu coração, a sua conversão. Como eu sempre falo aqui, cada um se esforce para que um dia a gente tenha o perdão e tenha um lugarzinho no reino de Deus, porque nossa salvação é individual. Não podemos dizer: não, depende do meu pai, da minha mãe, do meu pai, do meu bispo. Não, todos eles podem nos ajudar, mas a decisão de nós procurarmos a nossa salvação, essa é individual, só depende de nós mesmos. Então, Jesus foi bem claro aqui: todas as nações terão direito ao perdão e à conversão. Basta que a gente assim proceda e assim procure. Temos bons exemplos. Temos agora o grande exemplo de nosso Papa Francisco, que se despediu essa semana com muita honra, com muita tranquilidade. Deixou boas palavras, bons exemplos, bons ensinamentos. Esse é o papel de um verdadeiro Papa. Não é educar e evangelizar só com as palavras, mas com gestos e atitudes. E o gesto de Francisco era humilde, era de um homem simples, era de um homem de Deus, assim como Jesus. Francisco não se apegou aos poderes, ao dinheiro, à fama. Francisco gostava de estar perto dos humildes, dos doentes, dos marginalizados, dos esquecidos pela sociedade. Era assim que Francisco gostava, de apoiar aqueles que estavam na sarjeta da vida. Que assim também a gente possa seguir o exemplo do Papa Francisco, porque ele se inspirou em Jesus para transmitir a todos nós um gesto, uma atitude de bondade. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.